Quem sabe, né? Para quem não me conhece, sou a Maria Fonseca. Eu sou coordenadora do NUP. O NUP é Núcleo de Psiquiatria e Espiritualidade da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, que a gente fundou há mais ou menos uns 2 anos. Né? E sou membro também da Comissão de Estudos e Pesquisas em Espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria. E, enfim, e já estou nesses estudos há bastante tempo. Eu sou aluna aqui, ex-aluna aqui do Clínicas, né? Me formei psiquiatra pelo Clínicas. E mais tarde na minha vida, me interessei por esse tema da espiritualidade, saúde mental, numa época que ainda não tinham grandes pesquisas. Eu sei que vocês estão estudando bastante o Kenning, né? O Harold Kenning, que é um dos grandes pesquisadores na área. Eu já falei para o pessoal da Liga, né, que nós vamos fazer na Associação Brasileira de Psiquiatria o First Global Meeting in Spirituality and Mental Health. Né? Então, o primeiro encontro global em espiritualidade e saúde mental. Estão sabendo já de primeira mão, aqui algumas pessoas que eu já ser oficial, vai ser dentro do Congresso Brasileiro de Psiquiatria do ano que vem, de 3 a 7 de novembro. E aí o Kenning já está confirmado. Qual vai ser o local? Vai ser Floripa, bem do lado. Estão todos convidados, a Liga também está convidada. A gente está tentando pensamos já em chamar também o pessoal da cardiologia e espiritualidade. Tem muitas pessoas no estrangeiro que eu tenho falado, Emílio, que ficam muito impressionados que no Brasil já tem um grupo de cardiologistas de outras especialidades, porque começou mais na psiquiatria, né, esse movimento de estudar, enfim, e agora está em várias outras especialidades, né, e então o pessoal está muito entusiasmado, muita pesquisa na área, e, enfim, estamos aí, vamos fazer esse encontro, daí vai vir dos principais grupos do Royal College of Psychiatry, tem um grupo de Special Interest Group, né, de espiritualidade e saúde, a APA, Associação de Psiquiatria Americana, a gente aqui, a BP, a World Psychiatry Association, né, a WPA também tem, sendo que agora o novo chairman da sessão é o Alexandre Moreira Almeida, que eu acho que se alguns de vocês foram no simpósio que a gente fez na MITS, o primeiro simpósio internacional de espiritualidade na prática clínica, que a PRS fizeram, várias pessoas da área, inclusive o Robert Cloninger, né, que foi orientador e co-orientador de várias pesquisas, ele é um geneticista e psiquiatra bastante conhecido, ele teve no simpósio, então e o Alexandre é o novo chairman da seção de espiritualidade e psiquiatria da WPA. E ele é um dos nossos principais pesquisadores. O Brasil está assim um celeiro de pesquisadores, então sempre vai falando, porque o pessoal está impressionado no resto do mundo, né? Acabei de vir do Congresso Mundial e assim, vocês são o futuro, então pesquisem, porque é muito emocionante assim, esse campo, porque tem muitas coisas na medicina para a gente ver em relação a isso. Pode passar o próximo. Então assim, ó, a espiritualidade na psicoterapia. Vocês sabem, eu vou falar algumas coisas assim para contextualizar, né, que as psicoterapias surgiram no Ocidente em meados do século XIX, né, do ponto de vista assim, mais acadêmico e científico. Claro que vocês sabem que historicamente quem estuda filosofia e psicologia, a gente tem desde que o mundo é mundo, né, e que o homem desenvolve autoconsciência e começa a se perguntar o que está fazendo aqui, etc. E, obviamente, a dimensão espiritual do ser humano esteve presente sempre, porque ela é uma dimensão nossa, né? Ela é uma dimensão de significado, doadora de significado à nossa existência. Por isso que ela está muito ligada à saúde mental e saúde física, tá? E aí a gente tem os xamãs, enfim, a gente tem os místicos e, enfim, historicamente vocês já obviamente acompanham e devem saber. Mas para a academia e para a ciência, então, a psicoterapia, e acho que vocês sabem que psicoterapia, né, psico vem de psique, que em grego, né, significa
mente, alma ou cérebro para os gregos, psique. Sabe psique-eros? Todo mundo conhece o mito, né? Psique. Ela na verdade significa alma, essa é uma palavra grega. E terapeuta, né, é em grego antigo aquele que cuida, aquele que serve. Então, o psicoterapeuta é aquele que cuida, que serve a alma, tá? A origem da palavra. E quais são os objetivos da psicoterapia? Né? Tratar, remover ou modificar sintomas de natureza emocional e, mais importante, gente, vocês vão entender a minha fala, promover o crescimento e desenvolvimento da personalidade. Isso está na origem, né, no surgimento das psicoterapias. Bom, então vários estudos indicam que os pacientes são um fator curador. Isso é resultado, enfim, de pesquisa. Quem é o fator curador? Desde que eu era guria, que estava na psiquiatria, fazendo residência, e com Cordioli, vocês conhecem o Cordioli? Foi um dos meus professores da psiquiatria. A gente fazendo, enfim, pesquisa e tal, a gente viu o quê? Que a abordagem psicoterapeuta, a linha psicoterapêutica não é relevante para o desfecho. Todas as pesquisas até hoje continuam mostrando isso. Para o desfecho positivo de uma psicoterapia, a linha que o psicoterapeuta escolher não é o mais o fator relevante, né? O fator relevante, claro, é o vínculo terapêutico, né? É a relação que se estabelece entre o paciente e o médico, e o terapeuta. E que o fator curador mesmo, quem vai realizar a cura não é o médico, e não é um fármaco, né? Quem vai realizar a cura é o paciente, são os pacientes. A psicoterapia, então, é um processo humano de autocura. Isso é uma coisa importante da gente. Porque quando a gente está ali aprendendo sobre os diversos autores e se identificando, a gente é normal, ainda mais na nossa formação, a gente busca, de uma certa maneira, a gente se sentir mais segura, né, perante alguém que está sofrendo. Então a gente meio que se agarra naquela postura ou naquele referencial teórico. E em psicoterapia, não se esqueçam, né, é aquele que cuida da alma. Então, em psicoterapia, isso a gente tem que se lembrar que é muito importante estudar, é muito importante a gente saber os diferentes autores, é muito importante a gente achar o nosso jeito, né, para a gente se sentir tranquilo. O paciente vem com sofrimentos psíquicos importantes, mas a gente tem que se lembrar que eu sou só um instrumento. Quem vai realizar a cura é a própria pessoa, tá? E a psicoterapia, então, por esta razão, porque o fator de cura é o paciente, é muito importante no universo daquele paciente. Então, as psicoterapias, elas devem contemplar as crenças e valores do paciente. Isso hoje em dia não é mais questionável. Vocês sabem, quem passou pela psiquiatria e tal, que a gente usa o DSM, certo? Agora o DSM-5. O DSM, ele é feito com base em pesquisas epidemiológicas, são guidelines, né? São manuais para nos dar uma luz, enfim, até para a questão da medicação. Mas, então, o DSM é feito, a grande parte dos médicos é da Associação de Psiquiatria Americana, certo? E a Associação de Psiquiatria Americana, hoje em dia, tem protocolos, tem guidelines, que em psicoterapia se deve respeitar crenças e valores. É um problema ético importante. Se o terapeuta não tiver isso, o terapeuta, obviamente, é um ser humano, tem o direito, e óbvio, deve ter as suas crenças e valores, mas ele deve, é uma questão ética, tem o Goldin aí, que eu gosto muito do Goldin, que vai entender, é uma questão ética a nós respeitarmos, eu estou falando nessa dizer, não, tudo bem, se ele pensa isso, ou se ele tem tal crença, como se fosse assim, uma coisa bobinha ou menor. Não, gente, isso faz parte do mundo interno da pessoa, as crenças e valores. Então, elas têm que ser contempladas e nós, como psicoterapeutas, como médicos, temos que aprender a ouvir, a escuta do paciente é fundamental, né? Então, a religiosidade e a espiritualidade devem ser consideradas pelos terapeutas. Isso, hoje em dia, a ciência chegou, e vocês estão estudando Kenny e tal, essa conclusão. Aí nós começamos na área da psiquiatria, nós começamos com um probleminha.
Vamos ver qual é que é. Pode passar o... Então, por que é tão difícil se integrar a religiosidade e espiritualidade às psicoterapias? Primeiro, orientação tradicional de escolas psicoterapêuticas, certo? Por exemplo, eu amo meus professores daqui, enfim, né? Estou aqui em casa, já tive aula nessa sala, em todas as salas na realidade, mas a gente sabe que o Rio Grande do Sul, a psicanálise no Rio Grande do Sul é muito forte, né? E é ótimo que seja, porque isso dá uma educação aos psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas muito consistente. Freud foi o iniciador, abriu as portas para o mundo acadêmico do inconsciente e do ego, né? Mas isso, vamos combinar, eu gosto sempre de contextualizar, porque Freud e vários pensadores de Jung, que eu vou falar hoje, é 150 anos atrás, né? Então a gente tem que contextualizar historicamente e a cultura muda, o ser humano é dinâmico, a nossa própria consciência está se desenvolvendo. Olha, primeiro slide, né, sobre o que são as psicoterapias, o desenvolvimento da personalidade e o amadurecimento. E quem não teve no simpósio que a gente fez na RIGS, o Robert Cloninger, que é psiquiatra e geneticista, é um dos grandes na área de personalidade, temperamento e caráter. Muito do que a gente sabe hoje em dia orientou, enfim, esteve nas teses de muitas pessoas aqui do pós, mesmo do clínicas. Então, tudo que se sabe de temperamento e caráter, grande parte que se sabe na atualidade se deve ao Cloninger. Ele esteve aqui em Porto Alegre agora em abril. E por resultado de pesquisas, aquelas pesquisas americanas com follow-up de 20, 30 anos, etc. Ele tem um grupo de pesquisa muito. O que ele chegou a 3 traços de caráter. Ele que foi a pessoa lá que começou a realmente, consistentemente separar temperamento e caráter, né? Como geneticista, primeiro ele estudou o temperamento e aí depois ele foi para a questão de caráter. E ele chegou a 3 traços de caráter hoje que indicam uma personalidade mais madura, que é a capacidade de cooperatividade, a capacidade de autodirecionamento e a capacidade de quê? Autotranscendência. Tá? Então, isso são resultados de pesquisa. O que está se dizendo? A pessoa que tem mais capacidade de autotranscendência, desde que também faça score alto, em autodirecionamento, porque se ela tiver... A Letícia já esteve aqui? Não. A Letícia deve estar aqui. A Letícia... então, todo mundo sabe aqui a diferença de temperamento e caráter? Podem dizer. Não. Tá? Então, assim, a rigor, a grosso modo, para ficar fácil, o temperamento, gente, é mais geneticamente, são dois viéses da personalidade. A nossa personalidade se desenvolve para adaptação, né, do indivíduo ao meio, certo? E, na verdade, o que acontece? A gente tem uma... Sabe aquele jeito quando a gente vê, vocês já passaram pela neonatologia, vem os bebezinhos lá, né? Um dia de vida, eles já tem uns que gritam e choram enlouquecidos. Né? Vocês já observaram os nenezinhos? Aí, daqui a pouco, tem um lá que está chorando, daqui a pouco a mão, né, by chance, acaba batendo na boca, eles começam a sugar e se apaziguam sozinhos. E daqui a pouco tem outros que ficam lá dormindo o tempo inteiro. Menos de 24 horas de vida. O que está direcionando esse comportamento deles? Né? Em grande parte é o temperamento, isso é genética. Né? Aqueles que não diz, vocês devem ter dito, é igualzinho o pai, ele tadinho que nem o pai. Não viram isso? Aqui nos gaúchos a gente escuta muito, né? Olha só como é calmo, olha, saiu a mãe, como é calminho. Eu gosto de achar que sou eu, né? Então, gente, essa questão é de temperamento, tá? E o Cloninger foi um dos grandes cientistas que viu, não, isso aí, fazendo pesquisa, isso aí é genética, muito disso é geneticamente determinado. Agora, na vida de relação, a maneira que basicamente a gente se relaciona com o meio vai sendo estruturado com o desenvolvimento da personalidade, aí é o caráter, tá? Então, quais são as defesas que eu mais uso, se a gente for, né, falando na questão psicanalítica, quais são as defesas do ego que eu mais uso?
mas também qual é, para falar em outras abordagens, amplificar, qual é a minha maneira de lidar mais com as pessoas, com o meu mundo interno também, quer dizer, como eu me adapto, né? Isso tem muito a ver com o caráter, tá? Essa é a parte do caráter. Então, o Clondier, como eu estava dizendo, o que ele descobre? Através do resultado de pesquisa. Ele chegou, todo mundo usa o inventório dele, né, de personalidade, temperamento e caráter, as pesquisas, né, que contemplam essa esfera, e aí ele chega a esses 3 traços. Cooperatividade, quer dizer, as pessoas que se envolvem mais, enfim, que têm condições de cooperar uns com os outros, e contemplam o outro, etc. Autodirecionamento, a questão basicamente está focado de tu ter objetivos, enfim, e de tu conseguir na tua vida estar bem adaptado no aqui e agora, basicamente. E aí esse aqui aí que a porta torce o rabo, que eu gosto de dizer. Aí a capacidade de quem também tem mais capacidade de autotranscendência. Aí a gente tem um viés, por quê? Quem já passou pela psiquiatria e que estudou a teoria psicanalítica, o que Freud diz? Você sabe? Alguém sabe? Graduação. Hã? Graduação. Da graduação, então tá. Então, na verdade, tem que me lembrar, porque eu já estou achando que vocês já sabem. Então, quem passou já vai saber o quê? E vocês ouviram dos professores. O Freud dizia que, tem até um texto, Mal-Estar na Civilização, etc. O Freud dizia que o pensamento religioso, né, ele ia morrer com o desenvolvimento do pensamento científico. E que as pessoas que tinham mais religiosidade, eles não separavam naquela época religiosidade e espiritualidade, né? As pessoas que tinham mais religiosidade ou a própria religiosidade era o pensamento mágico infantil. Isso ainda vários psicanalistas ainda dizem, né? E aí nós temos esse problema que está dando hoje em dia, porque as pesquisas médicas e na área da psiquiatria estão mostrando justamente o oposto. Porque a capacidade de autotranscendência é a capacidade de eu me conectar, é individual, não é ligada a nenhuma religião, é a capacidade de eu me conectar com o que quer que eu conceba como transcendente. Entendeu? Por exemplo, eu posso ser um ecologista, né? E aquilo semeia a minha religião, e aí o que acontece? Sei lá, eu estou lá fazendo uma saída de campo, estou lá no meio da natureza, etc. E de repente eu tenho uma experiência, não vou entrar em detalhes com vocês para não confundir muito, porque é muita coisa, muita teoria, mas eu tenho uma ligação assim, uma sensação minha individual ali, de conexão com tudo, sabe? A gente diz interconectividade, uma sensação de, assim, eu estou meio misturada com tudo, é bem impactante, assim, uma coisa sagrada, a gente sente como sagrado. Aí a Letícia, quando vier aqui, vai falar das experiências anômalas e tal, das experiências espirituais, mas naquele momento eu tenho uma conexão com alguma coisa a mais, certo? E que me tira do aqui e agora. Essa é uma conexão autotranscendente. Então, ela pode vir através de uma religião institucionalizada ou não. Acho que vocês já aprenderam aqui a diferença de religiosidade e espiritualidade, né? Então, a pessoa pode ser extremamente espiritualizada e nem ter religião nenhuma. A pessoa pode ser extremamente religiosa e não ser espiritualizada. Eu acho que o que Freud estava falando, na verdade, como eles nem tinham pensado sobre essa questão, ele estava falando de uma pessoa que é muito religiosa, os fanáticos, por exemplo, né? As pessoas fanáticas. Isso não é uma pessoa espiritualizada. E nem é uma pessoa que está fazendo uma conexão com a autotranscendente. Isso é uma pessoa que está neurótica. E o Freud estava certo. O Freud dizia, não, a religião é uma neurose obsessiva compartilhada. Né? E a ideia de Deus é, na verdade, uma projeção do nosso desamparo infantil na imagem do pai da infância. Então, eu imaginar Deus como um velhinho com barba sentado no trono, né? Na verdade, eu estou projetando ali a minha necessidade de um pai que me proteja. Então, ali eu estou sendo infantil. E não é, gente, que o Freud estivesse totalmente errado, porque a nível de ego, isso aí tudo bem, a nível dos nossos complexos. Se eu, como criança, me sentir muito desamparada, eu posso me voltar para uma religião com
com essa ideia, enfim, com essa perspectiva, né? E realmente está projetando na imagem de Deus, ou na ideia de Deus, um grande pai que vai me proteger contra tudo. E contra todos, enfim, ou contra o meu próprio desamparo, tá? Mas só que o Freud viu, estava entendendo a psique, a mente, como ego e o seu inconsciente pessoal. Aí vamos ver um pouquinho disso. Ver se tem mais. Então, eu gosto de contextualizar, enfim, como eu aprendi toda aqui, e a psiquiatria, que é excelente a formação, e a gente tem muito forte a questão psicanalítica, é muito bom, a gente tem que aprender, porque é o ego, é entender os mecanismos de defesa. Agora, se a gente, e essa foi o grande viés, como eu me interessei pela questão da espiritualidade e religiosidade, muito por causa do Goldin também, né? As aulas dele, de bioética, etc. Então, o que acontece? Quando a gente vai estudar, e as pesquisas na área, a medicina está dizendo que não, a pessoa mais espiritualizada é uma pessoa com personalidade mais madura. Bom, aí dá um viés, né? Porque então, primeiro a gente tem que entender qual é a diferença de religiosidade e espiritualidade. E depois entender como é que isso acontece. Por que vocês sabem do efeito placebo, né? Todo mundo diz. Eu sempre fico muito indignada quando ele é um placebão, dizem. É um placebão, a pessoa acha que está funcionando, todo mundo. Os médicos, né, tratam muito ainda, infelizmente, meus colegas. Isso é só um placebo. Eu acho o efeito placebo maravilhoso. Olha o que está falando da mente humana. Quer dizer, é uma crença da pessoa que ela vai... A gente sempre diz na psiquiatria, eu aprendi aqui, que o paciente não toma só o medicamento. O paciente toma o medicamento e o médico junto, a relação médico-paciente, né? Então, se ele acha que uma pílula de açúcar vai curar ele, e ele se cura tomando a pílula de açúcar, e quantas pesquisas mostram, né? O efeito placebo muito consistente, às vezes até mais consistente que um determinado medicamento. Mas o que é isso, gente? Isso é a crença da criatura. Então, a crença ser mais relevante para a saúde do que um medicamento que a gente se mata pesquisando, isso é fantástico. Então, se a gente for pensar em termos da mente humana, da alma, porque, enfim, daí eu fui estudar Jung, que ainda, infelizmente, há alguns meses ainda é meio proscrito, mas o Jung é fantástico. Eu sempre digo, eu acho que ele é uma continuação do Freud. Eu acho que se ele, um aprofundamento, que se o Freud e o Jung tivessem continuado conseguindo conversar, como eles se... Foi um boom quando eles se encontraram, parece que foi 12 a 14 horas que eles passaram conversando sem parar os dois. Né? Se eles não tivessem se afastado lá pelas tantas, nós já tínhamos dado um salto, né, evolutivo em termos de entendimento da mente. Então, é só para vocês entenderem essa linha do tempo, tá? O Jung, como vocês veem, ele era quase 20 anos mais moço do que o Freud. E eles tinham, eu gosto sempre de contextualizar os autores, porque eu, como filha do colégio de aplicação, né, da URGS e tal, eu sou muito filha de cientista, eu sou muito contestadora, não é assim me dizendo as coisas que eu, porque o fulano disse, então eu vou, não. Eu tenho que pensar sobre a coisa e ver o que eu acho da coisa, né? Até porque a ciência é isso, a gente tem hipóteses, e a gente sempre deve ter a mente aberta para hipóteses e ir atrás, não é isso? Então, na verdade, o Freud, ele era urbano, né, e era uma pessoa extrovertida, ele era muito para fora, enfim, tarará. E ele foi criado, enfim, em Viena, tal, de pais bem cosmopolitas. O Jung, ele é do interior, ele é campestre, vamos dizer, e ele era introvertido. Isso também já caiu por terra, que a introversão é uma doença, e não sei o quê, porque a libido introverte, artistas, poetas, etc., né, essa parte muito rica da experiência humana, normalmente costumam ser introvertidos, grandes pesquisadores, etc. E o Jung era introvertido também, então aí já começou, mas eles tinham um pensamento, quando o Freud conhece o Jung já era um psiquiatra que já estava trabalhando, bem conceituado, estava trabalhando no principal hospital psiquiátrico de Zurique, que é o Burghausen, né? E já estava fazendo o teste de associação de palavras.
Ele que leva para o Freud a história que depois, então, a livre associação da psicanálise, né, não é dito hoje em dia, porque ele ficou meio proscrito, né, o Jung. Por que o Jung ficou proscrito? E por que ele se afasta do Freud? Então, vamos lá, né, o Freud, ali vocês veem, né, quando ele, 1895, estudo sobre histeria, 1899, interpretação dos sonhos. E, em 1903, o Jung, 20 e poucos anos, assim como muitos de vocês, escreveu a tese, que seria o TCC, né, sobre a conclusão do curso de medicina, sobre a psicologia e patologia dos fenômenos chamados ocultos. Se a Letícia estivesse aqui, eu ia brincar com ela, olha, está seguindo os passos do Jung, porque ela foi estudar e fez, acabou de chegar de Oxford, no pós-doc dela, as experiências anômalas, que são esses fenômenos chamados ocultos, né. Só para ficou historicamente, agora todo mundo sabe que era uma prima do Jung que tinha transes mediúnicos e o Jung ficou observando ela, porque ele sabia muito sobre a vida dela. É muito legal, gente, está nas obras completas, quem quiser ver. E o Freud leu e ficou muito encantado. Claro que o Jung falou sobre complexos, enfim, que ele via, porque ele tinha a ideia, na verdade ele sabia o histórico da prima, né, tinha uma voz em comum e tal. E depois, em 1912, ele começa a escrever os símbolos da transformação. Esse é o livro em que ele rompe com Freud 2 anos depois, em 1914, os dois rompem. E por quê, gente? Por duas razões básicas, tá? O conceito de libido, que eles começaram a discordar, porque para Freud a libido é sexual, ponto. Né? É o drive, né? As pulsões sexuais. E Jung entendia a libido como a força psíquica, a energia do sistema psíquico. Né? Então, para ele, a libido poderia ser, enfim, existia libido sexual, existia libido espiritual, religiosa, libido artística, enfim, é a energia que move o sistema. E o segundo, alguém aqui ouviu falar, ou pelo menos sabe o termo, sobre o termo inconsciente coletivo? Eu sempre gosto quando as pessoas balançam a cabeça e dizem, olha, legal. E eu sempre digo também que os arquivos, para os detratores, isso vai ter que ser revisto, os detratores do Jung, os arquivos do Jung, a família abriu todos, tudo aberto. Então, as histórias, que ele era antissemita, que ele era antissemita, tudo historinha, gente. Realmente foi tudo para acabar meio com a imagem dele. Por quê? Porque o Jung queria estudar e contemplava a dimensão espiritual do ser humano. Ele entendia que nós existíamos, a psique, que ele resgatou o termo psique para a psicologia, para a academia, estava ancorada em dois pontos, no biológico, no corpo, e no espiritual. Só que ele disse que ele não ia definir o que era espiritual, que isso ficava para, enfim, os teólogos, os filósofos, etc. Mas que ele tinha que dizer o que ele estava observando. Que ele observava nos pacientes, ele não podia, porque todo mundo tinha meio que, não, iluminismo, materialismo, ninguém vai falar que existe uma questão espiritual. Então, por que o Jung está tão atual? Porque agora as pesquisas médicas estão falando que realmente a pessoa mais espiritualizada é mais saudável. Bom, aí quem é o acadêmico, quem é o autor que estudou isso, o Jung dedicou a vida dele. Aí ele é conhecido como um psicótico, que psicotizou quando rompeu com Freud, e que não sei o que fazia terapia de psicóticos, e que blá blá blá, e que era antissemita e tal. Historinha para eu dormir, gente. É que o pessoal não estudou, não leu, e compra muito essa história, tá? E outra coisa, o Jung já era meio quântico, né? Nós, na medicina, ainda estamos muito com o pensamento eu sei que vocês viram um filmezinho a la House, né? Vamos juntar os sintomas, etc. Vamos ver o que leva a isso. E é muito legal, a gente tem que desenvolver esse pensamento de poder fazer um diagnóstico. Mas quando a gente fala de psique, não é tão fácil, porque não é no corpo que a gente vê. Mas é extremamente objetivo, porque se vocês estão tristes, tá certo que o coração diz, né? Diz que ele dói o coração, né? A gente diz, isso é arquetípico, né? A gente sente muito no coração. Isso é uma coisa muito legal, que é a grande intersecção da psiquiatria com a cardiologia. Eu acho isso fantástico. E é arquetípico, né? A questão da luz, em muitas imagens religiosas sai uma luz do coração, né? Onde a gente sente que a gente ama, quando o coração, a gente diz, é no coração, não é aqui. Se eu estou deprimida, eu digo, está me doendo, não, a gente vai dizer que está doendo aqui.
Não vai dizer, ah, está me doendo aqui, certo? Então, na verdade, o coração tem uma questão bem importante, que ali é a sede da alma, os antigos diziam, né? Arquetipicamente, mas vocês têm que entender o que é arquétipo, né? E, na verdade, e às vezes eu já estou enviando, então eu dou voltas, eu já me ler, porque quem me conhece sabe. Porque, na verdade, quando a gente vai falar em um sentimento, a gente não tem como localizar o sentimento. As pessoas tentam enlouquecidamente ver tal área do cérebro, então não sei, a gente mapeia as áreas do cérebro, etc, etc. Mas a gente não pode dizer, não, naquela área, se tu tocar ali, tu vai ter tal coisa. Por exemplo, tal sentimento de tristeza, né? A gente pode dizer na base do cérebro, então, né, o cérebro tal reptiliano, etc. Então, as emoções mais primitivas. Mas quando a gente é tomado pela emoção, a gente é tomado. Tu sente ela, né? E tu não pode precisar onde tu sente. E até porque tem pessoas que têm patologias, por exemplo, neurológicas, e não apresentam, entre aspas, determinado quadro que deveria estar apresentando. Né? Então, o ser humano é muito complexo. E o Jung entendia essa complexidade, porque ele entendia a alma, né? Ele foi, aliás, olhar para a alma, tá? Para a mente, mas a mente como uma questão mais ampla. E a outra questão é que o Jung era filho de pai protestante. O pai dele era um pastor protestante, né? E o Freud, enfim, se afastou, era religião judaica e tal, mas se não me engano era o pai do Freud que gostava muito da cabala, mas enfim, mas não era, que eu saiba, acho que o Freud não estudou, mas não exatamente praticava e tal. E o que acontece então, né? Que o Jung realmente queria, ele entendia, ele era muito ligado ao pai dele, mas, e aí tem uma outra coisa, um viés, assim, as fofocas históricas, né? Mas parece que a mãe dele seria um sujeito para a Letícia pesquisar, porque a mãe dele tinha experiências anômalas, né? Ela tinha experiências, enfim, ditas mediúnicas, etc. Então, a vida do Jung era muito rica nessas questões. E o pai dele realmente tinha uma questão de fé. Mas, não que ele dissesse para o Jung, ele era pastor protestante muito querido, mas o Jung era muito inteligente, muito intuitivo. E ele sentia que o pai dele dizia coisas, mas não tinha tido a experiência dentro dele. Então, talvez a gente pudesse dizer que o pai dele era uma pessoa muito religiosa, mas pouco espiritualizada, talvez, né? Pensando aqui pela primeira vez com vocês. Então, o Jung queria estudar isso. E queria uma figura realmente de pai, procurava uma figura de mestre, como a gente tem de professores que a gente admira e tal, que pudesse ter essa consistência, que falasse alguma coisa. Então, ele se encantou muito com o Freud. Ele se encantou muito com o Freud, porque o Freud, realmente, o que ele falava, ele pensava que ele era muito firme nas convicções dele. Pode passar o próximo. E aí, então, se vocês não passarem, quem não passou pela psiquiatria vai aprender isso, é a equação etiológica de Freud, que nós temos na psiquiatria como a equação do ser humano. Agora se some a isso os fatores ditos epigenéticos, o pessoal está estudando muito isso do ambiente, tá? Mas o Freud diz o quê? Que a doença mental seria o resultado da inter-relação entre a constituição do indivíduo, né, toda a parte genética, os fatores hereditários, as suas vivências infantis e os fatores precipitantes, os fatores que precipitariam, enfim, aquela determinada situação. O importante seria a força de cada um desses elementos da equação na vida psíquica do indivíduo e o equilíbrio resultando entre eles. Então, ele inaugura o Freud para a modernidade e, do ponto de vista da ciência, o olhar para o nosso interior em busca da origem dos nossos males psíquicos. Ele é o pai, assim, né? Por isso que ele é tão importante na parte da psiquiatria e da psicanálise, da psicologia. Ele dá esse entendimento dos nossos conflitos psíquicos e da mente. Só que ele explora, eu vou dizer apenas o ego, e quem já passou pela parte da psicanálise, vocês vão entender depois por que eu digo apenas, tá? Ele explora apenas o ego, quer dizer, a nossa personalidade. Aí vão dizer, mas Anaí, tem alguma coisa além da nossa personalidade? Está viajando. Vamos ver o que o Jung quer dizer com isso. O seu funcionamento e o inconsciente pessoal. Entendendo a energia que move esses sistemas como provinda apenas das pulsões sexuais que chama de libido. E aí que começou um desentendimento, porque o Jung dizia assim, existem essas questões da libido, do ético, etc.
mas existe mais coisas como isso. O Jung tinha toda uma experiência da vida dele, por exemplo, da questão espiritual, da dimensão espiritual e religiosa das pessoas. Pode passar para mim. Isso aqui é uma fala do Jung em 1903. Podia ser alguns de vocês aqui que estão na faixa dos 20. Meu esforço, isso quando eu tirei do final da monografia dele. Meu esforço visou, sobretudo, a opinião superficial daqueles que dedicam aos fenômenos chamados ocultos nada mais que um sorriso de escárnio. E também teve como objetivo mostrar as várias conexões que existem entre esses fenômenos e o campo experimental do médico e da psicologia, e apontar para as diversas questões de peso que este campo inexplorado ainda nos reserva. Então, para mim, isso é um cientista, e é um rapaz na casa dos 20 anos. Quer dizer, assim que eu aprendi a ciência, que a gente tem que estar aberto para o inexplorado, e quem pode dizer que sabe tudo na mente, né? Isso é se for pensar, uma arrogância, né? Nós estamos engatinhando, a gente tem volta e meia, enfim, assuntos, abordagens ou questões que a gente sente que muitas vezes não fecha com o que eu peguei aqui e ali no corpo, também é a mesma coisa, né, professor? Na verdade, quantas vezes a gente se defronta com o paciente que tem sintomas, às vezes, mais inesperados, e que é uma dificuldade de a gente juntar e entender o que é do que. Pode passar a próxima. Então, o Jung, ele, né, mais velhinho, resgata o conceito de alma para a psicologia, ampliando a escuta a seus pacientes e buscando compreendê-los na sua totalidade, não se limitando aos sintomas. Ele queria estudar a alma, tá? Pode passar. Isso aqui eu sempre gosto de falar, isso aqui é muita coisa, a gente vai dar uma introdução para vocês, enfim, depois se vocês quiserem saber mais, estou à disposição. Para vocês entenderem historicamente, porque em algum momento a gente vai ter que, enfim, né, questionar e quem se interessar vai ir atrás. O Jung e o Freud, então, já muito próximos. O Freud colocou ele, fundaram lá o primeiro Instituto de Psicanálise Internacional, que está ainda até hoje. E o Freud colocou ele, chamava ele de príncipe coroado, né, e colocou ele como o primeiro presidente da Internacional de Psicanálise. Pela confiança que ele tinha e pelo brilhantismo, enfim. E eles então viajaram juntos em 1909 para Massachusetts, né, na Universidade de Clark, eles foram fazer uma palestra. E eles, ninguém de vocês aqui estava no simpósio? Eu estava no simpósio, legal. Então, quem estava no simpósio ficou sabendo que o meu professor lá, o junguiano, lá no Corbett, eu fui buscar ele no aeroporto em Porto Alegre e nós fomos assaltados, né? E essa é uma outra história para mais tempo quando ele estiver. E aí no outro dia eu fui levar ele para a beira do Guaíba para descansar, relaxar, para a gente conversar. Isso daí já é uma questão, como é que os junguianos trabalham essa questão. Ele disse, aí, vamos pensar no que nos aconteceu, estava eu e ele ali na entradinha de Porto Alegre, na Mauá, pneu furado. Foi um golpe, né? Enfim, eu faço voluntariado com o Ministério Público, o pessoal disse, isso é um golpe, tudo. A gente já sabe, mas que eles furam o pneu e tal, da gente no aeroporto, essa coisa. Mas, enfim, aí eu estava lá com o professor, ele falando inglês, ele não sabe a primeira vez dele aqui em Porto Alegre e tal. E aí você vamos olhar para isso como se fosse um sonho, vamos olhar para aí vocês vão entender, porque a gente lida muito com sonhos, né? Porque os sonhos são a maneira que o self, vocês vão saber o que é o self, se comunica com a consciência, com o ego, tá? Lida muito com sonhos e lida muito com a questão simbólica. Eles vão olhar para o que aconteceu de forma simbólica. O que pode ter acontecido? Aí nós começamos a ver a questão da noite, a noite tem muito a ver com o inconsciente, a questão do carro. Eu falei para todo mundo que estava no simpósio, que eu acabei o simpósio usando esse exemplo, mas está na área restrita da TRS, mas eu não estava com o meu carro, estava com o carro do meu marido. O carro é muito um símbolo de sonhos, e não é, gente, não é assim interpretativa, se eu sonho com isso, quer dizer aquilo, não. Os sonhos, a nossa linguagem simbólica, é como se fossem os nossos hieróglifos pessoais. Então a gente tem que aprender a decodificar. E esse aprendizado, olha lá o primeiro slide, o fator curador é o paciente, então não é o terapeuta que vai saber. Isso é uma abordagem já distinta da questão psicanalítica, né? Parece que o terapeuta sabe quais são os símbolos, vai dizendo, não, a gente trabalha muito ajudando a pessoa a ela se aproximar do seu próprio inconsciente, do seu símbolo.
E aí eu não estava com o meu carro, né? Naquele momento o carro ali simbolizava como é que eu estou levando a história. E eu tinha ido buscar ele, enfim, outras pessoas poderiam ter ido buscar, então eu quis mais ou menos tentar controlar todas as variáveis. E aí tem uma série de outros símbolos, né? O pneu furado, né? Então aquilo que faz o contato com o mundo aqui naquele momento. E aí eu entendi meio como uma mensagem do meu self, que vocês vão entender, que eu tinha que levar aquele simpósio, já que eu estava coordenando uma equipe maravilhosa do MUP, tem colegas fantásticos que estão lá, mas já que eu estava meio coordenando e era aquela minha ânsia de deixar tudo certinho, relaxa, que as coisas vão vir como tem que vir. Então é aquela questão da gente, não, mas como assim? Eu vou deixar de ter autodirecionado ser meu foco? Não, meu foco direitinho, ninguém surta, não é se tornar psicótico, né, como já acho, não, mas é ter a crença de que a alma acha seus caminhos e que as coisas que são importantes nos chegar, elas vão nos chegar. Né? A própria doença, o sintoma, o Jung dizia que era o caminho da cura, porque o sintoma é o corpo e a mente falando para ti alguma coisa. Então, em vez de me voltar para fora e tal, quem é que vai me ajudar? Pelo amor de Deus, eu tenho que me voltar um pouco para dentro. O médico é nosso parceiro, o terapeuta, na ajuda nessa busca da gente entender a nós mesmos, tá? E, enfim, quem tiver curiosidade, pode me perguntar, porque daí foi gravada essa parte que a gente tem. Eu usei isso e todo mundo teve, o simpósio gostou muito, né? Enfim, o simpósio teve bastante impacto para muitas pessoas. Então, o Jung e o Freud conversavam muito. Eu ia lá com o meu professor, o Quadro, eu dizia assim, parece o Jung e o Freud aqui conversando e olhando, né, para aquele sonho, para aquela experiência que a gente viveu juntos. Eles faziam isso, tá? E aí, o Jung, então, contou um sonho para o Freud que ele tinha tido. E o sonho do Jung, isso para vocês entenderem como nasce ali, por onde estava indo a psique do Jung e por onde estava vindo a questão do inconsciente coletivo. O sonho do Jung é assim, que ele estava no andar de cima de uma casa, e aí ele olhava, estava olhando as paredes e tal, e ele disse, bonita essa casa, né? Eram móveis do século XIX e tal. Aí ele se deu conta que aquela era a casa dele. Ele começou a reconhecer os móveis e tal. Aí ele fica curioso, que ele reconhecia, mas eu estou no andar de cima, e desceu para o andar de baixo. No andar de baixo, ele vê móveis medievais. Ele vê uma peça, assim como, enfim, as peças, a atmosfera medieval. Aí ele fica muito curioso, ele olha para o chão e vê um alçapão, assim. Aí ele resolve abrir aquele alçapão e entrar ali. E aí é que a porta torcional dele nome, né? Porque aí ele chega, parece que é uma caverna pré-histórica, enfim, uma caverna pré-histórica cheia de poeira, sabe, se vocês fossem um arqueólogo. Então, e aí ele começa a ver que tem uns artefatos, uns pedaços de artefatos no chão, e aí ele vê dois crânios, como se tivesse, assim, sinais de luta e tal. E aí ele conta isso para o Freud fica muito impressionado. Por quê? Quem já estudou a questão psicanalítica, a questão do ético, o Freud imediatamente interpretou como se o Jung tivesse um desejo de morte em relação a ele, porque ele era uma figura de pai, né, para o Jung, e o Jung tinha questões com o pai. Né? Isso foi a interpretação. No sonho, gente, na verdade, o que interessa não é nem o que o terapeuta vai dizer, o que interessa é o impacto que aquilo tem na gente. A gente é que sabe se aquilo te causa uma emoção ou não. Bom, então pode ser ali o caminho, mas se não te causa, vamos dizer, emoção nenhuma, se não te causa nada, então não é. E o Jung não sentia isso. Mas isso era defesa, isso pode ser dito que era defesa e tal. Só que o Jung tinha outros sonhos relacionados com alguma coisa mais profunda. E aí começa, não vou entrar em detalhes, mas aí começa o Jung a perceber que para ele, Freud não pescava algumas coisas num nível de complexo e tal, até poderia ter, mas que o impacto era muito maior para ele. Ele pensou muito nesses sonhos correlatos, tá? E aí ele começa a pensar no inconsciente coletivo, porque o que fazia sentido para ele era a antiguidade, não eram os crânios, ele não estava, como se fossem os macaquinhos lá, se mataram, deram paulada na cabeça. E, enfim, os artefatos que tinham, mas o que era a atmosfera daquele andar de baixo.
E ali na verdade, estava falando de todo o nosso passado, que esse é em comum. Pode passar o próximo. Né? Então, é complicadinho isso aqui, não quero, né? Porque o Jung é complicado, tá? A gente diz que o Jung é quântico porque, enfim, ele amplifica muito a coisa. Então, o que o Jung vai dizer? Que a base instintiva arcaica, né? De nosso espírito, ele já está falando de espírito, ele disse, não tem dúvida, né? Da questão que nós temos uma base, né? Vamos dizer, espiritual, ele só não define o que é, mas que, enfim, vem com a gente. É um fato objetivo, ele está dizendo que é objetivo, não é subjetivo. Pré-existente, que não depende da experiência pessoal, então aquele, bom, já é um faniquito quando o pessoal vê isso. Nem de qualquer arbitrariedade subjetiva pessoal. Não adianta dizer, isso é uma defesa, isso não sei o quê. Não adianta. Pela observação, existe essa base arquetípica em todos nós. Tampouco quanto a estrutura hereditária e a disposição funcional do cérebro ou de qualquer órgão. Assim, o corpo tem a sua evolução, de cujas diferentes etapas ainda traz vestígios nítidos. Assim também a psique. Então a gente diz, né, que a ontogênese copia a filogênese, a gente não diz isso, né? Que na verdade, se vocês forem no Museu de Ciências da PUC, lá ver e aqui, não precisa ser Museu de Ciências, são alunos da medicina, se a gente vê o desenvolvimento embrionário, não parece lá os répteisinhos, né? Então, é a ontogênese copiando a filogênese. Por que com a psique ia ser diferente? A psique é da natureza, nós somos parte da natureza, certo? Pode passar o próximo. Então, eu acho assim, até pelo tempo, e eu sei que vocês têm aula e tal, eu acho assim, o mais importante, se interessar para vocês, depois eu posso ir em outro momento falar melhor, exatamente da questão do Jung, enfim, dos conceitos, de como ele viu a psique, mas alguns pontos interessantes para vocês terem ficado em mente, para deixar vocês curiosos, quem quiser olhar melhor. Para o Jung, o ego é apenas o centro da consciência, tá? Então, o ego seria uma superfície ou película cobrindo a vasta área inconsciente cuja extensão é desconhecida. Então aí também foi onde ele rompeu com Freud. Duas razões, a libido, que para ele não era só sexual, e o inconsciente, que para ele existia o inconsciente coletivo. Tá? E o Freud vai até o inconsciente pessoal. E eu sempre digo, o Jung aprofunda mais, ele vai até o inconsciente coletivo. Por que isso é importante para nos ajudar a gente a entender a questão da espiritualidade? Por que as pesquisas estão trazendo que a espiritualidade, a pessoa mais espiritualizada é mais saudável? Então vamos ver, vamos só passar aqui. Pode passar o próximo. Eu gosto desse aqui, todo mundo viu Star Wars, né? Star Wars, é o George Lucas, né? George Lucas era muito amigo do Joseph Campbell, que é um dos maiores estudiosos de mitologia. E o Joseph Campbell diz, como se livrar do ego como ditador, né? Quer dizer, e nós estamos numa época muito egóica, muito materialista, e transformá-lo em mensageiro, servidor e patrulheiro, para que nos sirva. Este é o truque. Tá? Então, essa é a questão. É óbvio que a pessoa tem que ter um ego forte e estruturado, e a gente tem que saber das nossas defesas, temos que saber como é que funciona o nosso ego. Mas a gente não pode esquecer que se nós ficarmos só no ego, nós não vamos estar, porque se fosse só isso, gente, nós não teríamos uma verdadeira epidemia de depressão, de transtorno de ansiedade, né, que tem por aí. Se só estudar o ego e as suas defesas, etc., fosse o suficiente, nós já teríamos amadurecido como espécie. E nós ainda somos bastante complicados, né? Vamos passar ali. Então, é uma coisa importante, né, que o Jung fala da psique objetiva. Para ele, no inconsciente coletivo, existe a psique objetiva, os arquétipos. Essa não é sujeita a nenhuma arbitrariedade nem do ego. A nossa personalidade seria como a gente acha que a gente é. E o self, né, que ele chama esse outro centro de consciência que desenvolveu no inconsciente profundo, no inconsciente coletivo, é como nós somos realmente. É uma grande diferença. Então, entre 1909 e 1912, Jung desenvolve a noção de arquétipos e inicia a exploração das camadas impessoais, quer dizer, não são pessoais, né, não são da personalidade, do inconsciente, chegando ao conceito de inconsciente coletivo. Pode passar. Gente, daí são alguns conceitos meio complicadinhos, tá? Então a gente não se estressem, se tiver interesse, a gente... Eu sou
analista do Instituto Jungiano, enfim, tem bastante atividades, quem quiser entra em contato. Mas para vocês verem que eu não vou dizer aí os conceitos, porque ficou complicado para vocês, mas imaginem assim, ó, nós não temos DNA genético, muitos junguianos não gostam que a gente faça comparação. Bom, se nós temos DNA genético, é nossa herança lá dos nossos ancestrais, né, geneticamente, etc., a gente viu que tem impacto psíquico, temperamento, né, em parte é geneticamente determinado. Onde é que está a nossa herança espiritual, se nós temos uma base espiritual? Foi aí que o Jung chegou, no inconsciente coletivo e nos arquétipos, tá? Então, são estruturas psíquicas comuns a todos nós, que juntas constituíram a herança arcaica da humanidade na profundidade da nossa alma. Pode passar o dado. Ele entende como centros neuropsíquicos, né? Porque não se esqueçam, a psique, a alma está no corpo, certo? A nossa consciência, se vocês querem dizer. Então, tem essa interação. Então, são centros neuropsíquicos inatos que possuem a capacidade de iniciar, controlar e mediar as características comportamentais comuns e as experiências típicas de todos os seres humanos. Então, um exemplo que eu sempre dou agora, por exemplo, eu vou falar uma palavra, tá? E daí vocês vejam que imagem vem na mente de vocês, tá? A palavra é mãe, tá? Agora deixa eu perguntar para vocês. Quando eu falei a palavra mãe, levanta a mão quem pensou na sua mãe pessoal. Tá. Quem pensou numa mãe espiritual tipo Maria? Quem pensou em Gaia, a Terra, por exemplo? Tá? Então, para vocês entenderem que mãe, ela não é mãe, porque Freud via mãe como um complexo, né? Relacionado ao ego, enfim, a questão edípica e tal. Mas mãe é um arquétipo, gente. Em qualquer lugar do planeta, em qualquer época da humanidade, desde que vocês falassem a língua e a pessoa entendesse o que vocês estão dizendo, se vocês falassem mãe, a pessoa ia ter os deuses greco-romanos, etc., enfim, iam ter um conceito de mãe. Ou iam ter uma ideia, você sabe, mesmo um órfão que nunca teve mãe, tem um conceito de mãe. Porque nasceu de uma mãe? Não, mas não é um conceito que nós estamos falando assim, arbitrário, subjetivo, que eu aprendi na escola, que mãe quer dizer isso. E nem é só minha mãe pessoal. É um conceito interno, arquetípico, é um envelopinho. Todo mundo tem esse envelope, né? E aí, com o que eu preencho esse envelope, com o que eu preencho é o meu conteúdo pessoal. Então, muitos pensaram na sua mãe, a mãe de vocês é um complexo materno de vocês. Mas ela vem de um arquétipo de mãe. Pode passar, agora pode passar. Eu quero mostrar antes do si mesmo, pode passar mais um pouquinho. Como é que o Jung concebe isso aqui, para mim? O Jung, isso aqui é um modelo simplificado, o modelo junguiano da psique. Então, quando eu falei mãe, tá? A mãe é um dos arquétipos. Para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui seria a consciência, tá? E isso aqui seria o ego. Olha como o Jung concebe. Então, o ego é o centro da consciência. E é muito importante, não estamos diminuindo a importância do ego. Se é um ego forte, estruturado, a gente psicotiza, etc, etc. Mas, como eu disse para vocês, aqui é o inconsciente pessoal. Tá? Não é o inconsciente pessoal. E aqui estão os nossos complexos, que foi até aqui onde Freud chegou. Mas o Jung teve a coragem, e enfim, né, foi bem estraçalhado pela nossa era materialista e tal, de ir mais profundamente. E ele chega à questão do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Então, a minha mãe pessoal, ela é um complexo meu. Mas ela é um complexo que vem de um arquétipo, né? Que todos nós, então, neste nível aqui, as religiões estão certas. Que nós somos todos irmãos, a questão fraterna. É nesse nível aqui, tá? Que as religiões falam, enfim, e buscam a conexão. E o si mesmo seria, então... Vai aquele anterior ali, anterior, do si mesmo. Então, si mesmo, como é que o Jung concebe o si mesmo? Esse outro centro de consciência no inconsciente profundo. Como um princípio estruturador ou organizador que unifica os vários conteúdos arquetípicos. Quer dizer, ele, na verdade, é o centro da psique total. E é também a psique total.
centro ordenador e unificador da psique total, consciente e inconsciente, assim como o ego é o centro da personalidade consciente. E aí, essa é a grande sacação do Jung, que está agora explicando as pesquisas, né? O self do Jung, porque tem outros selfs de outros autores, que a gente traduz como si mesmo, seria a divindade empírica interna, equivale à imago Dei ou à imagem de Deus. Né? Porque a imagem de Deus ela é arquetípica, gente. Ela está lá, ela tem um imprint no inconsciente coletivo, ela é um arquétipo. E o si mesmo, o self, ele na verdade, ele é como se fosse, para o ego, é como se fosse a divindade. Então a gente diz que a personalidade mais amadurecida, por isso que o Cloninger chegou a concluir, ele não entende nada de Jung, viu? Só para saber, a gente já sabe que ele não tinha, ou acho que ele não entende, ele não tinha muito referencial do Jung, mas ele faz muita pesquisa na área, e ele está chegando à conclusão que o Jung já dizia, né? Que essa capacidade de autotranscendência, porque o ego, se lembram ali aquele eguinho, aquele ali se achando, naquele slide que eu passei, é que se a gente acha que a gente é só, enfim, como a gente se enxerga, a gente não escuta essa voz interior e não se volta realmente para nós mesmos. Então, o que o Jung viu, principalmente a partir da meia-idade, né, a partir da meia-idade, hoje em dia pode ser 30 e poucos anos, enfim, é onde o ego deveria começar essa conversa mais intensa com o self. Tá? E aí, essa relação ego-self, que a gente diz eixo ego-self, né, é quase uma relação devocional, deveria ser. Tipo, eu escutar a minha voz interior, eu entender mais os meus sonhos, me voltar para o que o meu inconsciente mais profundo está querendo dizer. Porque ele que sabe se ele é a divindade empírica interna, e daí nós não estamos dizendo que, mas ainda não existe Deus, não. Existe em nós a capacidade futura de entender Deus. Porque Deus é uma experiência também individual. Não é assim que a gente vê? O que as pesquisas de coping religioso estão dizendo? Que existe o coping negativo, você já deve ter estudado aqui. Se eu imagino Deus, estamos na hora. Se eu imagino Deus como um pai que vai me castigar, e se eu tenho uma religião muito rígida. Agora, se Deus para mim é uma experiência e que me traz essa sensação de união com todos, e me traz os valores que a maioria das religiões trabalha, fraternidade, compaixão, etc., mesmo que eu não saiba explicar, mas eu sinto Deus, então eu tenho uma espiritualidade positiva, né, um coping positivo, tenho uma espiritualidade, na verdade, religiosidade intrínseca que se diz, e na verdade eu sou uma pessoa mais madura e inclusive mais saudável, porque eu vou expressar esses valores todos que a bioética fala. Então, finalizando, isso é muito complicado, talvez no primeiro momento, mas é só para deixar vocês curiosos e para vocês começarem a ver que existem autores como Jung que estudou a função religiosa da psique e que daí estão justificando, estão mostrando por que as pesquisas médicas estão dizendo que a pessoa mais espiritualizada é mais saudável. Obrigada, gente. Estou às ordens aí se quiser.